Você está investindo ou apenas deixando o seu dinheiro parado esperando o próximo susto? No vídeo anterior a gente falou sobre os investimentos de curto prazo, aqueles com liquidez rápida, tipo D+0, D+1, perfeitos para reserva de emergência ou caixa temporário. Então se você não viu esse vídeo ainda, corre lá, assiste, que acredito que seja uma excelente introdução para esse conteúdo de hoje. Só que fora esses objetivos de curto prazo, como caixa temporário ou um fundo de reserva para emergência, a grande verdade é que a maioria dos objetivos da sua vida, os mais importantes, não são para amanhã. Eles estão geralmente a 3, 5, 10 anos de distância. E para esses objetivos você precisa de uma estratégia diferente. Hoje eu quero te mostrar como a renda fixa pode ser ainda mais poderosa quando você investe com visão. Não é só sobre segurança, é sobre rentabilidade real, planejamento de longo prazo, inteligência financeira. Então se você tem planos como uma aposentadoria tranquila, ajudar seus filhos nos estudos para uma faculdade ou formação profissional, trocar de imóvel com segurança, construir um patrimônio com consistência, então você precisa entender como funcionam os investimentos de médio e longo prazo na renda fixa. Qual que é a boa notícia? Com a Selic a 15% ao ano, o Brasil vive um dos melhores momentos para isso. E existem ativos que pagam até 6 ou 7% ao ano acima da inflação, com risco controlado, desde que você entenda como usar o tempo a seu favor. Então fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar os melhores investimentos de renda fixa com vencimento programado. Vou te mostrar também as diferenças entre Tesouro, CDB, LCI, debêntures e outros títulos. Vou te mostrar como montar uma carteira equilibrada com foco no futuro e os cuidados que ninguém te conta, como marcação a mercado e liquidez travada. Já aproveita e deixa seu like aqui no vídeo, isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão agora e ativa o sininho, porque aqui eu trago conteúdos reais, práticos e atualizados sobre finanças e investimentos. Todos os links que você precisa estão aqui na descrição, inclusive para falar com a nossa equipe via WhatsApp. Agora, por que pensar no médio e longo prazo? A maioria das pessoas pensam em investimento como uma forma de não perder dinheiro no curto prazo. Eles querem ver o saldo subir amanhã, querem liquidez imediata, flexibilidade, acesso rápido. E tudo bem, isso faz sentido para quem está formando uma reserva de emergência ou para quem tem compromissos financeiros a cada semana, a cada mês. Mas existe um outro jogo sendo jogado, um jogo que exige menos ansiedade e mais visão, que não depende de um check diário no aplicativo, e que no fim das contas é o que constrói patrimônio de verdade. Esse é o jogo dos investimentos de médio e longo prazo. Sabe por quê? Porque o tempo é o seu maior aliado quando você entende como usar ele a seu favor. Na renda fixa, quanto mais você se compromete com o prazo, maior tende a ser o prêmio. Isso acontece porque o emissor do título, um banco, uma empresa, um próprio governo, te recompensa por deixar o dinheiro mais tempo aplicado. Em 2025, com a taxa Selic em 15% ao ano, isso se torna ainda mais evidente. Existem ativos pagando rentabilidades reais acima da inflação, o que significa, na prática, crescimento de verdade no seu poder de compra, não apenas correção monetária. Então, pensa junto comigo, se você quer aposentar com tranquilidade, vai precisar de investimentos que cresçam ao longo dos anos, protegidos da inflação. Se você quer trocar de casa daqui a 5 anos, não faz sentido correr riscos desnecessários na bolsa ou deixar o dinheiro parado na conta. Se você quer ajudar os filhos a estudar no futuro, precisa plantar hoje com consciência e estratégia. Tudo isso exige prazo, tempo, exige clareza sobre onde você está e para onde você quer ir. E é exatamente isso que os investimentos de médio e longo prazo oferecem: previsibilidade, crescimento real e controle de risco. Mas olha só, um ponto de atenção, não adianta só saber que esses investimentos existem. Você precisa entender como eles funcionam, quais os riscos, as regras, os prazos e como cada um se encaixa nos seus objetivos. Bom, agora que você entendeu por que o tempo é o seu maior aliado nos investimentos, vamos direto ao ponto. Quais são os melhores ativos de renda fixa para investir com visão de futuro em 2025? Essa lista é um pouco extensa, mas eu vou te explicar um por um, com foco nos ativos mais relevantes hoje, seja pela segurança, rentabilidade ou possibilidade de planejamento. Bom, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês e conforme eu for explicando, a gente vai falar sobre cada um dos títulos. Eu quero que vocês entendam, mas eu vou deixar ela compartilhada para vocês irem percebendo. Então, primeiro eu vou falar sobre o Tesouro IPCA+, que é o antigo NTN-B que o Tesouro Direto oferecia. Esse é o clássico da renda fixa para quem quer garantir poder de compra no futuro, é o número 1 aqui da lista. Como é que ele funciona? Você empresta dinheiro ao governo e recebe no vencimento uma taxa prefixada e a variação da inflação, ou seja, você tem garantia de rendimento real, o que é uma das melhores proteções contra perda de valor do dinheiro. Então aqui eu trouxe um exemplo do IPCA mais 40, que hoje está pagando aproximadamente IPCA mais 7% com vencimento em 2040. Então eu acredito que algum dos principais benefícios dele é a proteção contra a inflação e ele é excelente para aposentadoria e objetivos com data marcada. Ele também te traz uma alta segurança por ser um título público, por ser garantido pelo governo. Agora cuidado, esse valor acordado de IPCA mais 7, por exemplo, é só no vencimento. Se você quiser resgatar antes, você vai ter que entender as oscilações que existem pela marcação a mercado. Inclusive eu já fiz um vídeo recente sobre isso,
procura no meu canal Marcação a Mercado que você vai encontrar vídeos sobre o assunto. Ele oferece uma tributação regressiva, começa em 22,5% e vai até 15%, que é o valor mínimo sobre o que rendeu, sobre a rentabilidade. O segundo ativo da lista, que vocês estão vendo aqui também, que eu estou compartilhando com vocês, é o Tesouro Prefixado 2028. Também tem outros tesouros prefixados, hoje o que está disponível é 2032. E nesse caso o nome já diz tudo, a taxa é fixa e conhecida no momento da aplicação. Como é que ele funciona? Você aplica um valor X e sabe exatamente quanto vai receber no vencimento, porque ele é pré-fixado, desde que você mantenha até o fim. Então o exemplo real que a gente tem aqui de 2028, hoje está pagando por volta de 13,5% ao ano. Qual que é a vantagem dele? É ideal para quem acredita que a Selic vai cair nos próximos anos, ou se você quer garantir uma taxa mais alta pelos próximos anos. Ele é ótimo para travar a taxa alta por longo prazo. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, ele pode ser mais volátil se você resgatar antes do vencimento, também por conta da marcação a mercado. E ele pode perder para o IPCA se a inflação subir demais. Mas via de regra, quando o juro está muito alto, é um ativo também bem seguro para você investir. O terceiro da lista são CDBs de longo prazo, com vencimento programado. Os CDBs são certificados de depósito bancário, são títulos que são emitidos por bancos. Você empresta dinheiro ao banco que te paga juros lá no vencimento. Em 2025 é comum você encontrar CDBs de 3 a 5, até, obviamente, mais tempo, ainda mais anos, pagando de 13 a 15% ao ano, dependendo do banco e do valor aplicado. Então aqui para vocês estou trazendo o exemplo do CDB do banco BBC, via BTG Pactual, por volta de 14% ao ano, com vencimento para 2028. Qual é uma grande vantagem do CDB? Você tem uma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Você tem a possibilidade de ter taxas muito competitivas com prazos diferentes. Agora, um cuidado é que a liquidez é somente no vencimento, na sua grande maioria. Também existe o risco de crédito, avaliar a saúde do banco emissor e cuidado para não ficar acima do Fundo Garantidor de Crédito. O quarto aqui da lista, como vocês podem ver, são as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Esses ativos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Eles são perfeitos também para quem quer maximizar a rentabilidade líquida no longo prazo. Então vamos trazer um exemplo real aqui, uma LCA do Banco Original, também via BTG Pactual, pagando 96% do CDI, isento de imposto de renda com vencimento para 3 anos. Existem também LCIs e LCAs que pagam IPCA mais uma taxa e também os prefixados, pagam 11%, 11,5%, mais ou menos essa rentabilidade hoje. A vantagem da LCI e da LCA é que são isentos de imposto de renda, eles também são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil por CPF por instituição financeira. É uma boa opção para você também ter uma diversificação da sua renda fixa. Agora, o cuidado que você tem que ter é a carência relativamente longa, se você realmente vai deixar esse dinheiro pelo período, e um menor volume de emissões em certos momentos do mercado, ou seja, você acaba tendo mais acesso a CDBs do que LCIs e LCAs. Vamos para o quinto da lista, que são as debêntures incentivadas, e também tem as não incentivadas. Aqui a gente entra no território da renda fixa privada, são títulos emitidos por empresas para financiar projetos, principalmente de infraestrutura, ou seja, empresas emitem esses títulos para você poder emprestar dinheiro para elas, elas te pagam em forma de juros e investem na sua própria infraestrutura. Então aqui eu vou trazer dois exemplos, eu vou trazer o exemplo de uma debenture que não é incentivada, da Localiza Rente a Car, também via BTG, do IPCA mais 9%, com vencimento em 2031. E tem também, por exemplo, da Sabesp, com vencimento em 2034, pagando IPCA mais 6,9%. Essa sim, incentivada e isenta de imposto de renda para pessoa física. Se ela for incentivada, ela tem essa isenção. Você vai perceber que nas incentivadas a taxa de rentabilidade é menor do que as não incentivadas, porque aí você paga imposto de renda. Por isso que eu trouxe o IPCA mais 9 e esse IPCA mais 6,9 para poder entender a diferença entre as duas. Uma tem imposto de renda e a outra não tem imposto de renda. Geralmente, outra vantagem é a rentabilidade real acima da inflação é alta e uma ótima opção para diversificar com visão de longo prazo. Aqui o grande cuidado, ela não tem fundo garantidor de crédito, ela tem mais risco do que outros ativos. Por quê? Porque se a empresa quebrar, provavelmente você vai ter um problema para receber o recurso. Então você tem que analisar o risco da empresa emissora e a liquidez ela pode ser limitada caso você queira resgatar antes do tempo. O próximo da lista são os CRIs e as CRAs, o certificado de recebíveis imobiliários e do agronegócio. São ativos estruturados com lastro em recebíveis de empresas. Eles também são isentos de imposto de renda e com grande potencial de retorno. Então, um exemplo real aqui que eu trago para vocês é a CRA da Bártira, que via BTG Pactual, pagando IPCA mais 9 até 2032. Você também vai achar empresas do setor agrícola com vencimento mais curto, pagando ali IPCA mais 7,5%, 8%. Então, a oferta é bem variada. As vantagens das CRIs e das CRAs é uma rentabilidade real bem agressiva. Ela também tem isenção de imposto de renda. Você acaba tendo acesso a setores produtivos, como o setor imobiliário e o setor agrícola. E, claro, os cuidados, a complexidade do ativo. Então,
Então, é um título emitido por uma empresa voltado para o agronegócio, para o setor imobiliário. E aí, se a empresa falir, você também tem um risco de crédito, porque não tem fundo garantidor de crédito. Então, é um produto que tem um lastro de crédito, então ele é mais complexo do que o normal. Então pode ter riscos maiores se o emissor ou o lastro forem fracos. E o último da lista, as letras financeiras, as LFs, que são títulos emitidos por bancos, mas com valor mínimo ali de 50 mil, com vencimento de prazos acima de 2 anos, e geralmente oferecem taxas boas, acima até do próprio CDBs. Aqui eu trago o exemplo da letra financeira prefixada do BTG Pactual, 14% ao ano, com um vencimento mais longo também. Quais são as vantagens? Uma rentabilidade elevada, também é uma boa opção para quem investe valores maiores, porque o valor mínimo geralmente é pelo menos 50 mil. E também outros cuidados, não tem o fundo garantidor de crédito, ele tem uma liquidez baixa também, caso você queira se desfazer do título, e o acesso acaba sendo mais restrito pelos valores ofertados. Agora que você conhece qual que é o melhor investimento para você, então a resposta, como sempre, é depende dos seus objetivos, do seu perfil de risco e principalmente de prazo e estratégia. Mas para facilitar a sua análise, eu preparei uma comparação prática com base em 4 critérios principais: rentabilidade esperada, risco de crédito, que é quem está por trás do título, liquidez, se você consegue resgatar antes do vencimento, e um objetivo ideal, ou seja, para que serve esse tipo de investimento. Olhando para essa tabela que a gente viu, que eu compartilhei com vocês agora, vamos de forma prática tentar adaptar para a tomada de decisão. Se o seu objetivo é previsibilidade absoluta, o tesouro prefixado é excelente, você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento, e ele é ideal para uma meta com data fixa, como o pagamento de um curso, entrada de um imóvel, troca do carro. Se o seu objetivo é proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, o Tesouro IPCA é imbatível, ele acompanha a inflação e ele te entrega uma taxa real perfeita para objetivos como aposentadoria ou metas de longo prazo que não podem perder valor. Se você quer aproveitar a Selic alta com segurança, os CDBs de vencimento programados são ótimos, então taxas de 13% a 15% ao ano com proteção do Fundo Garantidor de Crédito são oportunidades valiosas em 2025. Se você busca rentabilidade líquida sem imposto, as LCIs e LCAs ganham força principalmente para prazos ali de 3, 4 anos, são ótimos para quem quer fugir da mordida do imposto de renda. Se você quer diversificar com ativos privados, você pode avaliar assim as debêntures, as CRIs, os CRAs, eles podem pagar mais, são isentos de IR e te colocam em setores importantes da economia, mas é essencial avaliar o risco da empresa emissora. Se você tem valores altos e quer rentabilidade mais premium, as letras financeiras são alternativas interessantes, mas elas não têm fundo garantidor de crédito, então atenção ao limite. Ele é ideal só você usar se você já tem uma carteira bem construída. Até aqui a gente falou sobre ativos, prazos, rentabilidades e riscos, mas deixa eu te contar uma verdade importante. Saber o que é um título não garante que você vai usá-lo do jeito certo. A mágica sempre está na estratégia, ou seja, em como você encaixa cada ativo nos seus objetivos reais de vida. Então bora junto entender isso com profundidade. A primeira etapa, você precisa entender o seu objetivo. Toda escolha de investimento começa com clareza de propósito. Então pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo com esse dinheiro? Em quanto tempo eu vou precisar dele? Eu aceito alguma oscilação no meio do caminho? Qual o nível de segurança que eu espero? Um erro comum do investidor comum é aplicar em Tesouro IPCA+ com vencimento em 2050 e precisar do dinheiro em 2028. Ou colocar tudo num CDB de 5 anos e se desesperar se surgir uma emergência antes disso. Por isso, o primeiro passo sempre é ter objetivos financeiros definidos e organizados por prazo. Na etapa 2, você vai combinar os ativos com o prazo de cada objetivo. Agora sim, com seu mapa de objetivos em mãos, você pode escolher os investimentos com inteligência. Então, curto prazo, até 2 anos, para uma reserva, previsibilidade. Tesouro Selic, por exemplo, tem uma volatilidade menor. Você pode procurar também CDBs com liquidez diária, fundos de renda fixa, como a gente mostrou nos outros vídeos. Esses ativos não servem para ganhar muito, eles servem para não perder. Agora, se a gente está falando de objetivos de médio prazo, 3 a 5 anos, se você tem metas bem planejadas, você pode pegar um CDB com vencimento programado para esse período, uma LCI e LCA também para esse período de 3 a 5 anos e também um tesouro prefixado, se você quiser, por exemplo, travar a taxa anual. Aqui a gente começa a buscar mais retorno, mas ainda com segurança. Agora vamos pensar um pouco mais longo prazo, acima de 5 anos ou mais também, que a gente quer construir patrimônio e liberdade. Tem os tesouros IPCA+, tem as debêntures incentivadas, tem as CRIs e as CRAs, que são bem estruturadas. Tem as letras financeiras para quem já tem patrimônio um pouco maior. São nesses ativos que os juros compostos trabalham melhor para você. E na terceira etapa, você vai usar uma carteira balanceada, você não precisa escolher um único ativo vencedor. Na verdade, os melhores investidores combinam ativos com prazos diferentes, criando uma carteira eficiente e adaptável. Então, esse tipo de alocação faz com que você aproveite a taxa de Selic alta, agora em 2025, te protege contra a inflação, reduz o risco com a sua diversificação e, principalmente, deixa você dormir tranquilo. E a etapa
4, você precisa reavaliar sempre o que você precisa, ou seja, o cenário muda, a sua vida também muda, então a sua estratégia também deve ser revisada com frequência. Se você mudar os objetivos, aí sim você pode reposicionar os seus ativos. Selic caiu muito, avalie se ainda faz sentido manter o mesmo título ou se você vai comprar outros tipos de ativos. Surgiu uma oportunidade, você precisa estudar antes de sair mexendo na sua carteira se vale a pena ou não. Investir com visão é saber que não existe fórmula mágica, mas existe consistência, estratégia e alinhamento com a sua realidade. E investir para o longo prazo parece simples, escolher bons ativos e deixar o tempo agir. Mas a verdade é que muita gente se sabota no caminho. E é por isso que mesmo com acesso à informação, ainda são poucos os brasileiros que constroem uma reserva sólida para o futuro. Agora, nessa parte final, eu quero te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem ao investir para o médio e longo prazo. E claro, como você pode evitá-los com inteligência, estratégia e calma. Primeiro erro, investir com foco só na rentabilidade. Esse é o mais comum. A pessoa vê um ativo pagando 16% ao ano e pensa, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Mas ela esquece de olhar o prazo de vencimento, o nível de risco e principalmente a finalidade do investimento. Rentabilidade alta sem entender o contexto pode ser uma grande armadilha. O melhor investimento não é o que paga mais, e sim o que atende melhor o seu objetivo com o menor risco possível. O segundo erro é resgatar antes da hora. Investimentos de longo prazo têm algo chamado marcação a mercado. Ou seja, se você vender antes do vencimento, pode ter prejuízo, mesmo que o ativo seja seguro e rentável no fim do prazo. Isso acontece muito com os tesouros IPCAs+, e também as debêntures, porque a pessoa aplica para 2040, 2050, mas em 2027 decide resgatar e toma um susto a ver o valor abaixo do esperado. Por isso, só use esse tipo de investimento quando você puder realmente esperar o vencimento. Erro número 3, não entender o risco do emissor. Muita gente aplica em debêntures, CRIs, CRAs, letras financeiras. Eu vejo muita carteira sendo formada assim hoje, mas sem saber quem está por trás daquilo. Só porque o banco ou a empresa pagam bem, não significa que são seguros. Mas, Léo, tem fundo garantidor, né? Nem sempre. Então, debêntures, alguns outros desses títulos, por exemplo, não contam com a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, antes de aplicar, você precisa entender a saúde financeira da empresa, emissora, verificar o rating, se tiver, obviamente, e se não tiver certeza, peça ajuda de um profissional. E o erro 4, ignorar a tributação. Sabia que CDBs, letras financeiras e tesouro têm imposto de renda regressivo? As LCIs, LCAs, debêntures incentivadas, CRIs e CRAs são isentos de imposto de renda para pessoa física. Você sabia disso? Muita gente compara taxas brutas e acaba escolhendo errado. Então você precisa avaliar o retorno líquido, aquele que realmente entra na sua bolsa, entre os ativos que pagam imposto de renda e os que não pagam imposto de renda. E o erro 5, não ter uma carteira balanceada, colocar tudo em um único ativo, geralmente um erro muito comum. Por exemplo, só tesouro IPCA+, você fica exposto à marcação a mercado. Eu vou colocar só em debêntures, você corre o risco de crédito muito concentrado. Eu vou comprar só CDBs, você pode perder oportunidades isentas ou com melhor correção monetária. O ideal é dividir entre diferentes emissores, prazos e tributações. A diversificação não é só uma estratégia inteligente, é um verdadeiro seguro contra incertezas. O erro 6, não ter clareza do seu próprio plano. Por fim, o erro mais silencioso de todos, investir sem um plano. Você pode ter os melhores ativos, as melhores taxas, o melhor conhecimento, mas se você não souber o que está buscando, tudo vira ruído. Investir é parte de um plano de vida. Imagina se você fosse ao médico e perguntasse: doutor, que remédio eu devo tomar? O que você acha que o médico iria responder? Poxa, mas eu nem sei o que você tem, se você está doente, eu nem fiz um diagnóstico com você. Então muita gente chega para perguntar: Léo, mas qual que é o melhor ativo do momento? Então é muito isso. Não existe o melhor ativo do momento. São uma série de fatores para você poder escolher qual é o melhor ativo. Então é sobre transformar dinheiro em liberdade, segurança e realização. Agora, como que você evita todos esses erros? A resposta está em 3 pilares. Planejamento, você começa pelos seus objetivos e prazos. Educação, você tem que entender o básico de cada investimento antes de aplicar, pelo menos o básico. E, obviamente, um apoio profissional, contar com alguém que tenha visão estratégica, faz toda a diferença no longo prazo e faz você economizar mais. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você já está à frente da maioria dos brasileiros buscando informação, porque você não quer apenas aplicar dinheiro, você quer investir com visão, e isso muda tudo. A gente viu nesse vídeo que a renda fixa de médio e longo prazo não é só sobre deixar o dinheiro rendendo, é sobre tomar decisões com consciência, respeitando o seu tempo, os seus sonhos e o seu perfil. Você entendeu também como funcionam os principais ativos em 2025, também aprendeu a comparar rentabilidade, riscos, liquidez, e você também descobriu como montar uma carteira equilibrada e agora sabe os erros mais comuns que precisa evitar. Mas talvez você ainda esteja com uma dúvida. Por onde eu começo no meu caso? A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Se você quiser montar um plano de investimentos personalizado, com ajuda profissional, com alguém que realmente analisa o seu momento de vida, os seus objetivos e o melhor caminho para chegar lá, a minha equipe está à disposição. É só clicar no link da descrição e mandar uma mensagem que a gente te mostra quais são os próximos passos. A gente vai te ouvir, vai entender seu momento e te ajudar a transformar o seu dinheiro em uma ferramenta real de construção de liberdade. E se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo, direto ao ponto, eu te convido também a se inscrever no meu blog, também está aqui o link para você se inscrever. Lá eu compartilho textos semanais sobre finanças, comportamento, investimento e também sobre a carreira de planejador financeiro. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!